Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Efésios, capítulo 4, os versos de 1 a 6, o apóstolo Paulo nos fala de 7 unidades essenciais à igreja e à vida cristã. Paulo começa o texto assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de Efésios, Paulo estava preso em Roma. E mesmo preso, Paulo não se preocupa consigo. Ou seja, a vida de Paulo, para ele mesmo, não tem grande significado. O que é grandemente significativo para ele é a sua missão, o que ele é. E ele é o pastor dessas pessoas. Portanto, ele escreve para eles dizendo o seguinte: olha, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Precisamos ter essa dignidade, sabermos quem somos, quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor, quem é aquele que nos salvou. E Paulo pede isso. Mas ele diz mais: sejam completamente humildes e dóceis. Humildade, docilidade, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Esse suportar uns aos outros com amor é fundamental na vida cristã. E Paulo pede isso àqueles irmãos. E Paulo diz mais: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade já existe, ela existe no Espírito. Nós não podemos fazer a unidade, mas nós podemos destruir a unidade. E aí Paulo vai falar de 7 unidades. Há um só corpo, há um só corpo, há um só Espírito, assim como vocês foram chamados em uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, e um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Ou seja, um só corpo. Aqui Paulo está falando da igreja. A igreja é uma só, a igreja universal, a igreja do Senhor Jesus esparramado por toda a face da terra. Há um só Espírito. O Espírito não é um na igreja A, outro na igreja B e outro na igreja C. O Espírito é um só. Há uma só esperança. A nossa esperança está no Senhor Jesus e ela é única. Paulo diz também que há uma só fé. Agora, cuidado, existem pessoas que têm fé em muitas coisas, menos no lugar certo. A fé correta é no Senhor Jesus. A fé no Senhor Jesus salva. A fé nas outras coisas não nos levam a lugar nenhum. Há uma só fé, um só batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é único. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Um só Deus. Não existem vários deuses. Não é o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. É um só Deus. Ele é o Senhor. Portanto, vivamos de maneira digna da vocação que recebemos, sejamos humildes e dóceis, façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e vivamos essas 7 unidades que o apóstolo Paulo nos fala aqui em Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Que Deus te abençoe. Renato estará com vocês amanhã e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.